O goleiro pode ter um impacto tão significativo no resultado de uma partida específica que, por vezes, pode literalmente garantir sozinho o resultado necessário para sua equipe. Então, hoje quero falar sobre partidas em que os heróis foram os goleiros e não os jogadores de linha como costuma ocorrer. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Um dos primeiros passos de Pep Guardiola ao chegar ao City em 2016 foi afastar o goleiro principal da equipe, Joe Hart, que atualmente desfruta do status de número 1 no Celtic. Mas em seus melhores anos, o inglês demonstrou várias vezes ser um goleiro de classe mundial. Em 2015, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League contra o Barcelona, Hart fez incríveis 15 defesas. Merecem atenção especial pelo menos 5 episódios, em 3 dos quais o goleiro conseguiu defender chances de 1 contra 1. Primeiramente, no final dos 47 minutos, o defensor catalão Jordi Alba foi ao encontro do inglês, mas o goleiro escolheu uma posição inteligente e bloqueou a bola com o joelho, aos 70 minutos. Neymar se antecipou e tentou converter um cruzamento da lateral direita, mas Hart se orientou e lidou com o chute a queima-roupa. Em seguida, Neymar enfrentou o goleiro 2 vezes. No primeiro caso, Joe defendeu o chute do brasileiro e um pouco depois ele não permitiu que o driblassem e pegou a bola com as mãos, mas talvez a defesa mais espetacular de Hart tenha ocorrido no final do jogo aos 88 minutos. Nesse episódio, Lionel Messi recebeu a bola em uma posição muito favorável e após girar estava pronto para disparar em direção ao gol meio vazio. Porém não foi assim. Hart não desistiu e defendeu o chute com o peito. O jogo terminou com a vitória mínima do Barcelona por 1-0. E sem dúvida, se não fosse por Hart, o placar poderia ter sido muito mais amplo. E caso Sérgio Agüero tivesse convertido o pênalti aos 78 minutos, o goleiro teria ajudado sua equipe a conseguir um empate. O desempenho do goleiro Kevin Trapp do Eintracht Frankfurt no jogo fora de casa da temporada 21-22 contra o Bayern pode ser considerado um dos mais impressionantes daquela temporada. Dos 10 chutes no gol naquele confronto, Trapp conseguiu defender 9, o que eventualmente permitiu ao Eintracht conquistar a vitória. 5 defesas se destacaram efetivamente impedindo o Bayern de pontuar na partida. O primeiro desafio para Trapp foi um chute do próprio colega de equipe Christian Jakic, que desviou a bola de maneira infeliz para o próprio gol. Apesar da surpresa, Kevin lidou com a situação e salvou a equipe. O próximo episódio ocorreu no segundo tempo, após um cruzamento da ala direita. Robert Lewandowski chutou a queima-roupa em direção ao gol praticamente vazio, mas Trapp rapidamente estendeu a perna e realizou uma verdadeira proeza. Poucos minutos depois, o goleiro foi ameaçado por Serge Gnabry, que disparou um chute bastante desagradável e forte de um ângulo agudo. Mas Trapp se orientou e conseguiu desviar a bola para escanteio. Um pouco mais tarde, a oportunidade de se destacar foi para Leroy Sané. O alemão controlou bem a bola após um rebote da área e disparou com força de longa distância, mas Kevin se posicionou bem e defendeu a bola. E finalmente a última chance de marcar foi perdida por Leon Goretzka. O meio-campista avançou para uma posição de ataque e disparou contra Trapp, mas o goleiro manteve a concentração e fez mais uma defesa magnífica. Em maio de 2015, diante do Bayern de Munique, havia a tarefa de reverter uma desvantagem de 3 gols no jogo de volta das semifinais da Champions League contra o Barcelona. Os alemães estavam indo bem na partida e até tinham chances de virar o confronto. Mas isso não aconteceu devido à brilhante atuação do goleiro azul-grená Marc-André ter Stegen. Naquele jogo, o goleiro alemão fez 5 defesas, sendo 3 delas verdadeiramente espetaculares. Aos 18 minutos, o goleiro reagiu de forma muito impactante a um cabeceio de Thomas Müller, indo buscar a bola literalmente no ângulo do gol. Após 19 minutos, Ter Stegen enfrentou um chute perigoso de Schweinsteiger, mas o goleiro lidou com o disparo do meio-campista e desviou a bola para o escanteio. Talvez a defesa mais notável no jogo tenha ocorrido aos 39 minutos. Após um complicado chute do atacante Robert Lewandowski, o goleiro defendeu a bola que, após bater na mão, começou a rolar em direção ao gol. Mas Ter Stegen se levantou, correu para trás e salvou sua equipe no último momento. Uma das principais razões para a vitória do Chelsea na Liga dos Campeões na temporada 2011-12 foi a excelente atuação do goleiro Peter Cech, que desempenhou um papel fundamental nas semifinais contra o Barcelona e na final em Munique contra o Bayern. No primeiro jogo em Stamford Bridge contra os catalães, o Chelsea marcou o único gol do jogo.
enquanto o Barcelona, em grande parte devido a Cech, não conseguiu marcar em 8 dos seus chutes ao gol. Duas defesas específicas merecem atenção, realizadas pelo goleiro no segundo tempo. No primeiro episódio, aos 51 minutos, Cech lidou brilhantemente com um chute de longa distância do defensor Adriano. Outra defesa crucial ocorreu no final do jogo. Após um cruzamento de uma cobrança de falta, o capitão do Barcelona, Carles Puyol, subiu para cabecear com perigo, mas Cech se esticou para a rede e eliminou a ameaça. No jogo de volta, as coisas foram muito mais difíceis. O Chelsea sofreu 2 gols, mas depois se recuperou e resistiu a todo o segundo tempo com um jogador a menos. Novamente, isso teria sido impossível sem Peter Cech, que salvou sua equipe em 3 momentos perigosos. No primeiro tempo, após um passe espetacular de Cesc Fábregas, Lionel Messi ficou cara a cara com o goleiro, mas Cech venceu o duelo e não permitiu que o argentino marcasse. No segundo tempo, o goleiro, de maneira semelhante, impediu Isaac Cuenca de marcar enquanto ele disparava de um ângulo agudo, e um pouco mais tarde, Cech fez uma defesa que certamente pode ser considerada crucial naquele jogo. Estamos falando do episódio em que Lionel Messi inesperadamente arriscou um chute de longa distância no canto próximo. Naquele momento, o goleiro se desdobrou miraculosamente e, com um toque leve, desviou a bola na trave. Pouco depois, Fernando Torres igualou o placar e resolveu definitivamente as questões sobre a final. Na decisiva final em Munique, Cech superou ainda mais a si mesmo nas semifinais e entregou talvez sua melhor atuação na carreira. Naquele confronto, Peter lidou com 8 chutes ao gol, mas sua contribuição mais significativa ocorreu na prorrogação. Didier Drogba, nos primeiros 15 minutos, poderia ter se transformado de herói a anti-herói para sua equipe, já que o marfinense cometeu um pênalti desnecessário em seu próprio gol. Mas Peter Cech heroicamente defendeu o chute de seu ex-colega de clube Arjen Robben e manteve os Blues no jogo. Pouco depois ocorreu a série de cobranças de pênalti. O goleiro tcheco acertou a direção dos 3 primeiros chutes do Bayern, mas não conseguiu defendê-los, quando chegou a vez do atacante croata. Ivica Olic, o Chelsea estava perdendo por 3-2, e Cech estava ciente de que essa chance era uma das últimas para ele. O goleiro se concentrou e salvou sua equipe. E alguns minutos depois, com a ponta dos dedos, desviou o chute de Bastian Schweinsteiger na trave, realizando assim uma defesa magnífica. Pouco depois, Didier Drogba converteu o pênalti da vitória, trazendo o primeiro título da Champions League para o Chelsea na história. O clube mais conhecido pelo qual Guillermo Ochoa jogou é o Málaga. Para muitos torcedores, esse fato é verdadeiramente surpreendente, pois na seleção mexicana o goleiro demonstrou um nível de jogo excepcional. Na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Brasil, em uma partida contra os anfitriões do torneio, o goleiro teve um dos melhores jogos de sua carreira. Naquele confronto, Ochoa lidou com 6 chutes a gol, 3 dos quais eram muito perigosos. A performance heróica do goleiro permitiu aos mexicanos conquistar um ponto naquele jogo, o que acabou desempenhando um papel crucial na classificação para as oitavas de final. Sua defesa mais impressionante ocorreu no primeiro tempo. Após um forte cabeceio do atacante brasileiro Neymar, Ochoa realizou um salto heróico e desviou a bola bem na linha. Na segunda metade do jogo, Neymar teve outra chance mais favorável, mas Ochoa escolheu a posição certa e defendeu com o peito. Um pouco depois, os brasileiros tiveram a chance de um tiro livre. O capitão Thiago Silva se encontrou desmarcado na área e praticamente disparou a queima-roupa contra o goleiro. No entanto, Guilhermo demonstrou incríveis reflexos e mais uma vez salvou sua equipe. O jogo das oitavas de final da Copa da Inglaterra entre o Tottenham e o Norwich, ao que parecia inicialmente, não carregava nenhuma intriga, mas naquele dia o herói do jogo foi o goleiro dos Canários, Tim Krul. Os jogadores do Tottenham dispararam 18 vezes contra o gol do Norwich, sendo que o goleiro defendeu 8 delas e 5 dessas defesas merecem destaque. Aos 10 minutos do jogo, Lucas Moura deu um passe para Lo Celso. O argentino se aproximou de Krul, mas após o chute, o goleiro conseguiu se posicionar adequadamente e defendeu com o pé o chute de Giovani. Nos 45 minutos, com o placar já em 1-0 a favor dos Spurs, Moura aproveitou um erro na defesa dos Canários, interceptou a bola na área e tentou sobrepor Krul. Mas o goleiro holandês não vacilou e conseguiu desviar a bola com o corpo para um escanteio. Aos 78 minutos, graças ao gol de Josip Drmic, os Canários empataram o jogo e levaram a partida para o tempo extra. E foi aí que Tim demonstrou um jogo verdadeiramente excepcional. Aos 108 minutos, Krul novamente defendeu um chute bastante complicado de Lo Celso, após o qual as equipes se conformaram com um empate
e o jogo foi para a disputa de pênaltis. E foi então a vez de Team Crew brilhar. Como se viu, antes do confronto, o goleiro escreveu na garrafa d'água os nomes de todos os cobradores de pênalti, a composição do time adversário e o estilo de execução de seus chutes. Seguindo essas anotações, o goleiro conseguiu adivinhar a direção de 3 cobranças dos jogadores do Tottenham. No primeiro chute, ele pulou exatamente para o canto em que Eric Dyer bateu, mas infelizmente Tim não conseguiu defender o chute do inglês. O segundo a cobrar foi Lamela, mas ele não lidou com os nervos e acabou errando o alvo. O terceiro chute foi convertido por Lo Celso, e então Crew demonstrou sua maestria. Inicialmente, ele conseguiu facilmente defender o chute do jovem atacante do Tottenham, Troy Parrott, e durante a cobrança de pênalti decisiva, o holandês novamente acertou a direção do chute, defendendo o pênalti cobrado por Gedson Fernandes. No final, essa defesa se mostrou decisiva, e o Norwich eliminou o Tottenham da competição, avançando para as quartas de final da Copa da Inglaterra. A propósito, na próxima fase, os canários tiveram que enfrentar os Diabos Vermelhos, e tudo seguiu o mesmo roteiro. Um gol sofrido e em seguida um gol de resposta aos 75 minutos. Mas na prorrogação, aos 118 minutos, o grande defensor do Manchester United, Harry Maguire, conseguiu marcar o gol da vitória, eliminando assim o Norwich da Copa da Inglaterra. Todos os nossos heróis de hoje demonstraram que a presença de um goleiro de alta qualidade às vezes pode compensar a diferença de classe e trazer resultados para a equipe mesmo nos momentos mais difíceis. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!